Hoje, elas escrevem poemas, pintam quadros, diagnosticam doenças e dirigem carros. A inteligência artificial deixou de ser ficção científica para se tornar a eletricidade do século XXI. Mas essa revolução não começou no Vale do Silício, e nem com o ChatGPT. O desejo de criar vida a partir do inanimado é tão antigo quanto a própria humanidade. Dos autômatos da Grécia Antiga aos calculadores mecânicos do século XIX, o homem sempre buscou replicar a única coisa que o tornava especial: a sua própria mente. Mas foi nos escombros da Segunda Guerra Mundial que o código da vida artificial começou a ser decifrado. E tudo começou com uma pergunta simples: pode uma máquina pensar? Década de 1940. O mundo estava em guerra. Numa propriedade rural na Inglaterra, chamada Bletchley Park, um jovem matemático brilhante liderava uma missão ultra-secreta. Seu nome era Alan Turing. Para derrotar a máquina de criptografia nazista, a Enigma, Turing percebeu que os humanos eram lentos demais. Ele precisava de algo novo. Ele precisava construir uma contramáquina. Turing venceu a guerra, mas a sua mente já estava no futuro. Em 1950, ele publicou um artigo revolucionário. Nele, Turing propôs o jogo da imitação, hoje conhecido como o teste de Turing. A premissa era audaciosa. Se um humano conversasse com uma máquina por um terminal de texto e não conseguisse distingui-la de outro ser humano, então a máquina poderia ser considerada inteligente. Turing não queria apenas calcular. Ele queria simular a consciência. Se Turing plantou a semente, o termo oficial nasceu 6 anos depois, no verão de 1956. Um jovem cientista chamado John McCarthy reuniu as mentes mais brilhantes do planeta na Universidade de Dartmouth. Entre eles, Marvin Minsky, Claude Shannon e Herbert Simon. O objetivo daquela conferência de 2 meses era ambicioso: descobrir como fazer as máquinas usarem linguagem, formarem conceitos e resolverem problemas que antes eram exclusividade humana. Foi ali que McCarthy cunhou o termo inteligência artificial. O otimismo era avassalador. Eles acreditavam que, em apenas uma geração, os computadores fariam qualquer trabalho que um homem pudesse fazer. Eles criaram os primeiros programas capazes de provar teoremas e de jogar xadrez básico. O futuro parecia ganho, mas eles subestimaram o tamanho do desafio. Nos anos 70, a bolha estourou. Os computadores da época eram caros e tinham menos poder de processamento do que um relógio digital de hoje. Eles não conseguiam armazenar dados suficientes para entender o contexto do mundo. As promessas grandiosas de Dartmouth simplesmente falharam. O governo americano e o britânico cortaram os fundos de pesquisa. O otimismo deu lugar ao ceticismo e o mundo acadêmico entrou no que ficou conhecido como o primeiro inverno da IA. Durante quase 2 décadas, falar sobre inteligência artificial era sinônimo de carreira arruinada. A tecnologia havia chegado a um beco sem saída. Mas nas sombras, cientistas brilhantes continuaram trabalhando, refinando teorias, como as redes neurais artificiais, esperando pelo dia em que a tecnologia física finalmente alcançasse a imaginação humana. Nova York, 11 de maio de 1997. O campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, enterra o rosto nas mãos. Do outro lado da mesa, não havia um humano, mas o Deep Blue, um supercomputador da IBM. Pela primeira vez na história, uma máquina derrotava o maior gênio do xadrez, num torneio oficial. O inverno havia acabado. A IA estava de volta. A virada do século trouxe 2 coisas que os pioneiros de Dartmouth não tinham: a internet, que gerou oceanos de dados, e as placas de vídeo, as GPUs, chips criados para os videogames, mas perfeitos para processar redes neurais. Com isso,
a inteligência artificial finalmente aprendeu a aprender sozinha, através do Deep Learning. 70 anos após aquela conferência de verão, a inteligência artificial não é mais apenas um programa de computador. Ela molda a nossa cultura, a nossa economia e o futuro da nossa espécie. Nós cruzamos o Rubicão tecnológico. Alan Turing nos perguntou se as máquinas podiam pensar. Hoje, a verdadeira pergunta é outra. O que faremos nós, humanos, agora que elas pensam? O nascimento da IA terminou. A sua história está apenas começando. Se essa história te fez pensar, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque a série IA continua, com um novo capítulo toda semana.